Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos hoje nesse culto de adoração ao Senhor. Já ouvimos belas canções, já prestamos a Deus, a nossa adoração através dos nossos cânticos, E agora nós iremos ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você. E eu queria começar analisando o que temos vivido no dia de hoje, E o tema dessa mensagem, dessa reflexão desta noite, dia 18 de abril, é o nosso papel numa sociedade caída e carente. Temos tido tantas notícias que nos deixam tristes, em todos os sentidos. Notícias de mães que não zelam pelos seus filhos, pessoas que têm a capacidade de fazer maldade a uma criança. Temos visto situações em que as pessoas têm passado fome, pessoas têm passado necessidade, não só física, mas principalmente espiritual. Eu acho que, olhando esse mundo, e eu como pregador da palavra, eu tenho a Bíblia na mão, mas eu tenho que estar também com olhar para o mundo que nos cerca, para entender aonde eu posso ser útil, aonde a palavra de Deus pode se encaixar nesse momento que estamos vivendo. Jesus é assim. Jesus, quando ele faz as suas parábolas, os seus ensinamentos, ele sempre compara o cotidiano da vida. Jesus não estava isolado deste mundo. Jesus estava nesse mundo, levando a palavra de salvação a cada uma das pessoas. Por isso que eu quero meditar, como eu falei, que é o papel, nosso papel, o papel da igreja evangélica, em particular a Igreja Batista Missionária do Maracanã. Qual é o nosso papel nessa sociedade caída e carente, onde eu e você, como comunidade, como igreja, como indivíduos, precisamos ser sal e luz. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu vou ler dos versos de número 13 até o de número 16. É aquela continuação do Sermão do Monte. Na primeira oportunidade eu falei sobre as bem-aventuranças, depois nós meditamos sobre a questão de o insensato e o prudente, onde está firmada a nossa fé. Depois nós falamos sobre o caminho largo e o caminho estreito. E hoje eu quero falar sobre essa necessidade que o mundo precisa, que eu e você, a nossa comunidade de fé, sejamos sal e luz. E é interessante que Jesus ele fala isso, ato contínuo, a ele falar sobre as bem-aventuranças. Ele começa a falar que a gente chama de decálogo do Novo Testamento. Ele subiu aos céus e ele fala que são felizes os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que só em Deus tem a solução para os seus problemas. Ele fala, bem-aventurados os que choram olhando para o mundo que está ao nosso lado, olhando a iniquidade desse mundo, olhando esse mundo perdido em suas filosofias, em tantas coisas, e nós choramos porque nós sabemos o fim disso tudo. Então nós choramos por essas almas. Bem-aventurado que nós que somos mansos, aquele que se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados somos nós quando temos fome e sede de justiça, e a justiça aqui é a justiça divina, a justiça perfeita, a justiça de Cristo que nos redime diante dos nossos pecados. Bem-aventurado é cada um de nós quando somos misericordiosos, porque nós entendemos a necessidade do outro, a carência do outro. Bem-aventurados somos nós quando, ao invés de ficarmos disputando territórios, disputando conhecimento, disputando quem sabe mais, quem descobriu a luz, quem descobriu a pólvora, nós somos simplesmente pacificadores e queremos trazer a paz aos corações que hoje se encontram entristecidos, pessoas que se encontram carentes, pessoas que se encontram necessitadas. Nós somos pacificadores. E por sermos pacificadores, nós somos perseguidos. Não perseguidos por nós, mas perseguidos pela palavra que nós pregamos. Ele fala, bem-aventurados vocês que são perseguidos, porque deles é o reino
dos céus. E não se preocupe se alguém te xingar, te injuriar, né, te perseguir, mentir a respeito de você, tentando macunar a tua reputação. Não se preocupe com isso, permaneça firme na palavra de Deus. E logo depois desse discurso ele fala: vós sois, estou lendo o capítulo 5, dos versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos que encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O nosso objetivo, meus irmãos, não é que a glória seja nossa, mas que nós venhamos a refletir Cristo que habita em nós. Que eu e você possamos ser essa pessoa que vai conduzir essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que se encontram nesse momento tristes, ansiosas, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Não é falar que vivemos um momento difícil, é repetir a mesmice. Mas eu quero falar o que nós podemos falar, eu quero falar de esperança, eu quero falar o que nós devemos falar, o que nós podemos aproveitar nesse momento em que nós estamos vivendo, esse momento ímpar, onde a igreja precisa ser relevante na comunidade em que está inserida. Você já pensou nisso? A solução para o problema está na igreja. A solução para o problema está na igreja de Cristo Jesus. A solução para o problema está em Cristo Jesus. Sem entrar no mérito de política, mas ao olhar o discurso, pelo menos de duas pessoas lá no Supremo Tribunal Federal, com relação ao fechamento da igreja, um dos ministros advogaram o seguinte: olha, a igreja é relevante, a igreja tem feito um papel diferenciado, a igreja, em meio a esse pânico, a igreja tem levado conforto a essas pessoas, a igreja tem levado alimento a essas pessoas, a igreja tem levado a paz de espírito, a igreja tem consolado essas pessoas. Por isso a igreja precisa estar aberta, a igreja precisa estar ativa. Gente, isso fala da boca de uma pessoa que aparentemente não conhece a Deus. E nós temos que refletir muito sobre isso. Deus está nos chamando para um momento específico. Deus está nos chamando para um momento em que eu e você precisamos ser sal e luz. Nessa sociedade carente, precisamos ser sal e luz para esse mundo. E o Senhor faz uma figura de linguagem, entendendo aquele contexto, uma figura muito simples. Jesus é simples. O Evangelho é simples sem ser simplório. O Evangelho é simples, mas ele é profundo e traz verdades que acalmam o nosso coração. E eu começo a falar algumas coisas que é interessante. Primeiro que a fé, essa frase não é minha, é do pastor Silas Azeredo, pastor amigo meu, lá da Igreja Batista em Santo Aleixo, lá em Magé. Ele fala o seguinte: a fé é o antídoto mais eficaz contra a infecção do desânimo. Vou repetir. A nossa fé, a fé que brota em Cristo Jesus, é o antídoto mais eficaz contra a infecção do desânimo. Por isso Jesus chama aquele povo a ser sal e luz. Ele nos chama ainda hoje para ser sal e luz. E vamos ver algumas características. Eu como cristão, você como cristão, nós como servos de Deus, nós como iluminados por Deus, nós como salvos em Cristo Jesus, precisamos ser sal e luz. Algumas características que a gente tem que entender. O sal, ele tem uma característica também de conservar. Naquele momento não existia, naquele tempo não existia geladeira, então o sal ele era utilizado para conservar alguns alimentos, algumas carnes, algum peixe,
para evitar que as bactérias viessem a estragar aquela comida. E nós vivemos num mundo cheio de corrupção. O mundo está corrupto e está no processo de total deterioração social. O mundo está se apodrecendo socialmente. É só você ler os jornais, é só você ver nas mídias. O mundo está indo cada vez mais de mal a pior. A moral desse mundo está cada vez mais caída. A justiça humana está em estado de putrefação. A espiritualidade humana se encontra em decomposição, causada pela confusão de vários sistemas religiosos. Sistemas de pessoas que querem defender uma coisa e defender outra. Eu não tenho que defender nenhum lado nem o outro. Nós precisamos, meus irmãos, falar do amor e da graça e da justiça de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que temos que pregar. É Jesus que nós temos que colocar nas nossas redes sociais. É Jesus, a única esperança é Cristo Jesus. A esperança para esse mundo caído, essa esperança para mim e para você que está me ouvindo, é Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, é colocada no meio dessa situação, deste mundo, como esse sal, para interromper, para conservar, para não permitir que pessoas apodreçam, para que essa sociedade morra, para que pessoas como indivíduo, ele não venha se apodrecer diante das suas carências, diante da sua imaturidade, diante do seu pecado, porque o pecado destrói, o pecado corrói. Por isso que a palavra de Deus já diz, o salário do pecado é a morte. Eu e você, como sal e luz, como comunidade cristã, não podemos deixar que o pecado venha matar pessoas, que as pessoas venham morrer sem conhecer Cristo Jesus, que aquela pessoa que tem a Cristo Jesus, ela pode morrer aqui, mas tem a vida eterna no céu. E a partir do momento que essas pessoas são conservadas desse sistema corrupto que aqui existe, esse sistema corrompido, cheio de pecado, nós teremos uma sociedade melhor. Nós teremos pessoas melhores, teremos pessoas que se importam com o outro, teremos pessoas que estão acompanhando um ao outro, amaremos um ao outro, independente de qualquer coisa, independente do pecado, nós amamos o pecador, para que esse pecador seja transformado e não peques mais. Jesus não falava somente com aqueles que eram bons, mas ele fala, eu vim para os pecadores, para que haja arrependimento. Por isso que ele fala que precisamos ser sal, meus irmãos. Precisamos acabar, quebrar, precisamos, através da palavra de Deus, ser sal, com contato com o mundo e ajudar esse mundo a ser transformado pelo poder de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, não permitir que esse mundo apodreça. Não podemos permitir que muita coisa aconteça, mas quem faz isso é o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Nós precisamos ser sal e luz. Outra coisa característica do sal é dar sabor. A outra função do sal é não só de conservar, mas ele também dá sabor. Algumas pessoas, meus irmãos, não sei se você experimentou isso, eu já passei por isso, quando tem dieta de sal, você não pode comer sal, parece que as coisas não têm gosto, as coisas estão insossa, você não tem prazer na vida. Muitas pessoas, meus amados irmãos, têm vivido sem prazer na vida. Não tem vivido, eu costumo falar isso quando faço meus aconselhamentos, tem pessoas que não vivem, tem pessoas que simplesmente sobrevivem. Mas Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Por isso que Ele nos chama de sal. Nós somos sal também, que além de conservar, nós damos sabor a essas pessoas que estão desanimadas. É como foi dito lá, a fé em Cristo Jesus é o sistema eficaz contra a infecção do desânimo. É através da palavra de Deus, é através do amor de Cristo, é através dessa grandeza de Cristo em nossa vida que nós podemos transformar esse mundo. O verdadeiro, eu como você, como verdadeiro cristão, precisamos ser instrumentos de Deus, pense nisso. Eu e você, Igreja Batista Missionária do Maracanã, você de outra igreja que nos ouve, você está inserido nesse contexto cristão dessa tua comunidade para que eu e você sejamos instrumento, porque nós não somos nada, somos instrumento. Quem toca, quem dá o acorde, quem dá a tonalidade, quem dá a harmonia, quem dá a melodia, é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos simplesmente um instrumento usado por Ele para trazer a alegria, para trazer a paz, para trazer a esperança.
nesse mundo cheio de desilusão, nesse mundo cheio de tristeza, nesse mundo cheio de decepção. Precisamos fazer isso, meus amados irmãos. Precisamos rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, nos olhar, o olhar do Espírito Santo, e entendermos o que eu e você, diante do caos que temos vivido, caos moral, falta de amor, falta de espiritualidade, falta do conhecimento de Deus. O que eu e você temos feito? Temos apenas apontado ou temos feito a diferença? Ou nós temos sido esse sal que efetivamente conserva e dá vida às pessoas em Cristo Jesus e que dá sabor àquele que está desanimado, àquele que está deprimido, àquele que está querendo desistir? Que nós possamos, meus amados irmãos, ser sal. É isso que Jesus está falando. Sejam sal. Já falei dos bem-aventurados, vocês são sal. Sejam sal, sejam luz. O cristão deve ser sal, deve ser aquela pessoa agradável em qualquer lugar, em todos os momentos. Nós temos que ser aquela pessoa que onde nós chegamos chega a alegria, aonde nós chegamos chega a paz, aonde nós chegamos a pessoa fala assim: agora estou em paz, porque a presença desse irmão, a presença da irmã, só olhar para ele, eu vejo Cristo nele. Ele não vê você, ele não vê João, ele não vê Manuel, ele não vê Selmir. Ele tem que olhar através das nossas palavras, através daquilo que nós falamos, aquele pacificador que transmite a paz que só Jesus Cristo é capaz de dar. No meio à angústia, no meio à tristeza, no meio à dor, como falou o pastor Marcelo no ano passado, no silêncio da alma, no choro da alma, você é aquela presença que chama em Cristo, é a presença do cristão autêntico que leva as pessoas a ter a paz. A dureza da vida, meus amados irmãos, a frieza do mundo, a indiferença das pessoas, a falta de sabor produzida pela violência, pela deterioração dos valores morais, só pode ser compensadas pela presença de um cristianismo autêntico. E um cristianismo autêntico é um cristianismo que tem Cristo como centro. Um cristianismo onde você e eu cada vez mais diminuamos, deixamos de lado toda a nossa vaidade, toda a nossa pseudo-inteligência, para que deixemos que o Espírito Santo irradie a paz que o mundo precisa. Quando o sal, ele vai falar no texto: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Jesus, ele usa uma figura muito comum daquela época. O sal, naquele momento, quando ele perdia suas propriedades, por alguma maneira, ele era trazido do Mar Morto, ele perdia algumas da sua propriedade, eles eram jogados nas estradas, era pisado e servia como pavimentação no período bíblico. As pessoas jogavam aquele sal e as pessoas literalmente pisavam, porque não tinha valor. Ele não tinha mais o poder de conservar nada, ele não tinha mais o poder de dar sabor a nada, ele só podia ser pisado. E Cristo está falando isso: não seja pisado por esse mundo, não seja pisado. Você não foi feito para ser pisado por esse mundo, mas você foi feito para fazer a diferença nesse mundo. Você foi salvo, você foi lavado, você é remido pelo sangue do Cordeiro, para que conservemos a vida em outras pessoas, para que venhamos a dar sabor que Cristo dá à vida de outras pessoas. E mais na frente ele vai falar: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Muito além, meus irmãos, desse estado de deterioração que muitas pessoas estão, muitas delas também se encontram em trevas, perdidas, andando, tropeçando, caindo, se machucando. Como é terrível, meus amados irmãos, conhecer pessoas, eu tenho certeza que você conhece pessoas que andam em trevas, que estão na treva, não vê nada,
não sabe para onde vai, o mundo está assim, muitas pessoas não sabem para onde vão, as pessoas estão perdidas, buscando alguma coisa que venha lhe trazer a paz. Lembrando um fato que está acontecendo, um ator famoso, um comediante, Paulo Gustavo, ateu, um homem ateu, um homem cheio de pecados, sim, como eu e você. Mas esse homem, através do seu amigo, através da sua mãe, no momento de dor, no momento de trevas, no momento de deterioração, ele pede, clama para que as pessoas orem. Porque no momento da dor, no momento do sufoco, todo o materialismo vai embora. Todo o ateísmo vai embora. E nós reconhecemos que só existe um que pode nos salvar. É Cristo Jesus. Eu oro por esse homem, primeiramente para que Deus o salve. E o salvando, ele venha reconhecer a Cristo como autor da sua cura. E venha curar o que é de mais importante dele para a vida, que é curar a nossa alma, para que ele passe da morte para a vida em Cristo Jesus. Eu não me importo com o pecado dele, mas olha a pessoa, o pecador, a que Deus ama, a que Deus quer restaurar, a que Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa função, é sermos essa luz. A luz, meus irmãos, não é mérito nosso. Nós não podemos ter mérito nenhum porque nós não somos a luz, mas Deus é a luz, é Deus que ilumina e nos chama para fazer o mesmo. Depois de iluminados, nós com a luz de Cristo iluminamos outras pessoas. A luz não é própria minha, mas a luz é de Deus. É a luz de Cristo que eu preciso refletir, essa luz que dissipa toda a treva, onde nós possamos enxergar as coisas que estão ao nosso lado e encontrar o caminho que nos leva à paz, o caminho que nos leva a uma coisa diferente, o caminho que vai nos levar a ter uma vida saborosa, uma vida deleitosa na pessoa de Cristo Jesus, uma vida que antes estava putrefando, uma vida que antes estava podre, que eu e você possamos levar a restauração para essa vida. Há esperança em Cristo Jesus. Jesus disse, ele mesmo, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Será que eu e você, será que nós como igreja temos levado a luz? Será que a comunidade aqui da Visconde da Maraty, a comunidade aqui do Maracanã, quando eles olham para a Visconde da Maraty, número 71, eles veem um farol de esperança, eles são guiados pelo amor que há em Cristo Jesus, eles são guiados pelo nosso amor, pela nossa comunhão, e nós dizemos, venha para cá, nós também vamos aí, porque nós queremos que você saia dessas trevas, saia dessa cegueira, saia dessa dessa putrefação, não é verdade? Mas venha conhecer aquele que tem a capacidade da vida. Será que a nossa igreja tem feito isso? Será que a nossa igreja tem sido relevante nessa situação? Será que eu tenho sido relevante diante da agonia desse mundo? Será que você tem sido relevante diante da agonia desse mundo? Eu espero que sim. Eu espero que a Igreja do Maracanã, eu tenho certeza, eu estou aqui, eu sei que a Igreja do Maracanã tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, mas nós podemos fazer muito mais. Jesus ainda fala assim, que resplandeça das trevas, resplandeça a luz. Paulo fala isso lá em Coríntios, capítulo 4, verso 6. Para isso, meus irmãos, eu e você precisamos sair das quatro paredes e anunciar esse maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. A luz não tem finalidade em si mesma, mas é necessário para que possa ver o mundo e os objetos ao seu redor. Nós, meus irmãos,
A luz de Deus em nós, ela não existe para ter finalidade em nós mesmos, mas é necessário que outras pessoas vejam Cristo através de nós. Será que nós temos feito isso? Será que eu, pastor Selmi Guilherme, as pessoas quando olham para mim, têm visto o resplendor da glória de Deus? Têm visto que Deus está guiando a minha vida? Ou será que as pessoas olham para mim e falam assim, olha, para ser igual esse pastor aí, eu prefiro continuar onde eu estou, porque esse pastor não salga, esse pastor não faz a diferença, esse pastor é insosso, esse pastor não tira ninguém desse estado de putrefação que ela está, esse pastor não leva a luz, muito pelo contrário, esse pastor é um pastor de briga. Será que eu tenho efetivamente sido sal e luz na vida de alguma pessoa? Essa pergunta você também tem que fazer para você. Será que nós temos sido sal e luz na vida de outras pessoas, como Cristo quer que nós sejamos? Porque a função da luz, meus amados irmãos, é clarear e revelar o caminho com segurança a trilhar. Eu e você temos a responsabilidade de olhar aquela pessoa que está triste, aquela pessoa que anda em pecado, e mostrar a verdadeira segurança e o caminho que só existe em Cristo Jesus. Aquele que nos dá alegria, aquele que nos dá vida, aquele que cura a nossa alma, aquele que espanta a nossa tristeza com a alegria dele. Ele é a nossa alegria, ele é a nossa força. Louvado, exaltado, engrandecido seja tão somente o nome do Senhor. Indo para a conclusão, meus irmãos, uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é o tempo verbal. Ele fala assim, vós sois sal e luz. Ele não diz que você será sal e luz. Ele diz que nós somos sal e luz. Mas quem são? É aqueles que ele fala da bem-aventurança. Vendo Jesus, ele passou em bem-aventurado os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, os misericordiosos, os limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, os que são perseguidos, os que são injuriados. Bem-aventurados são esses, e nós que somos essas pessoas que somos bem-aventurados, nós já somos sal e luz. O verdadeiro cristão faz a diferença e influencia outras pessoas. Pessoas capazes de se misturar sem serem contaminados, entende? Eu posso ir para uma universidade sem me contaminar, mas muito pelo contrário, levar nesse lugar de treva, nesse lugar de putrefação, levar a alegria e levar a videira verdadeira que é Cristo Jesus, sem me contaminar com esse. Precisamos, meus irmãos, sermos um referencial daqueles que estão perdidos, sermos como um farol que guia o navio. Esse farol, ele tem que apontar o caminho correto, que não sou eu, que não é você, que não são as nossas virtudes, porque nós não temos nenhuma. Toda virtude pertence a Jesus, que eu e você possamos convergir, mostrar a esse mundo perdido, essa sociedade triste e corrupta que vive, que em Jesus há solução para os nossos problemas. Concluo dizendo, seja um servo fiel no Senhor Jesus, seja sal, seja luz, faça a diferença aonde você estiver, faça a diferença às pessoas que estão à sua volta. Isso é o que Deus requer de cada um de nós no Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, ele é riquíssimo. Ele vai falar exatamente isso, que eu e você possamos fazer essa diferença. E você talvez que esteja nos ouvindo pela internet, que ainda não teve encontro com Jesus, deixe a luz de Cristo te iluminar. Deixe-se, permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, e você que tem vivido uma vida sem graça, uma vida que você acha que não vale a pena, receba a graça de Jesus Cristo. Se você quer isso,
que você quer e você entende que você tem andado perdido em trevas, que você tem andado num mundo sem graça e reconhece que você precisa e sabe que só em Jesus temos a solução, você pode escrever aí embaixo nos comentários: eu aceito Jesus como meu único, suficiente, exclusivo Salvador. E nós vamos entrar em contato com você. E você, meu irmão, que já é crente, que nós possamos reavaliar a nossa conduta, a nossa maneira de viver, porque eu e você precisamos entender que o nosso papel nessa sociedade caída e carente é sermos sal e luz para o mundo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, que você venha abençoar muitas pessoas e seja abençoado, não para você,